Gente, mais uma vez, boa noite. Vocês estão perguntando aí sobre a gravação, né? Eu gostaria de falar com vocês primeiramente sobre isso. Eu gostaria de perguntar para vocês se tem problema eu gravar a aula de hoje. Eu vou falar por que o motivo de eu estar gravando. É porque eu estou fazendo uma pós justamente na área de curso técnico e eu preciso apresentar um trabalho até domingo sobre uma aula. E eu gostaria que fosse aproveitar essa aula, se vocês não se importarem. Se alguém tiver alguma coisa contra, pode falar, tá, gente? Tranquilo. Tranquilo? Ótimo. De boa, professora. Isso aí, que maravilha. Muito obrigada. De boa também. Passe livre. E aí, como é que foi a semana de vocês? Muito difícil o trabalho? Bom, mas vamos falar aqui sobre a atividade. A primeira coisa, nós temos um link aí. Alguém quer falar? Nós temos um link aí sobre esse site que fala sobre os 50 termos utilizados frequentemente no mundo executivo. E são utilizados. E a maioria dos termos são ingleses, porque, né, o inglês domina bastante o mundo. Gente, precisamos conhecer esses termos. São termos, os mesmos termos que eu estou apresentando para vocês, eles são apresentados em qualquer faculdade de administração. Só tem um termo aqui que eu notei, senti falta, que é o termo mais usado, e eu vou falar para vocês logo mais qual é esse termo. Então, ele vem uma breve apresentação aqui sobre esses termos. Aí, o primeiro vai falar sobre análise SWOT. Analisa a competitividade de uma organização, considerando várias variáveis como forças, oportunidades, fraquezas, ameaças, popularmente chamada de FOFA. Quando a gente fala da análise SWOT, a gente está fazendo uma análise da empresa. Quais são as oportunidades que a minha empresa tem? Quais são as ameaças? Quais são as fraquezas? Quais são as forças? Por exemplo, se eu construo uma empresa, eu resolvo fazer minha empresa em Belo Horizonte, será que elas vão ter a mesma FOFA que a empresa de Teófilo Otoni? Obviamente que não. Tem muitas fraquezas que aqui tem, que lá não tem, e tem fraquezas que lá tem e que aqui não vai ter. Então, ela vai mudar de lugar para lugar. Por exemplo, se eu coloco a minha empresa, estabeleço a minha empresa está bem, mas de repente o bairro em que ela está situada começa a ficar um bairro violento, um bairro difícil, os meus clientes começam a ficar receosos de chegar até mim. Logo, essa aí já começa a ser uma ameaça. Não é nem uma fraqueza, já é uma ameaça. Eu estou sendo ameaçado por uma coisa externa. O que eu vou fazer? Eu vou tirar minha empresa daqui, ou vou exigir policiamento, eu vou conversar com os outros empresários, o que eu vou fazer? Ah, não, mas a minha empresa, eu criei uma empresa de salgadinho, coxinha e tal, e do nada eles vão construir aqui na frente da minha empresa uma segunda empresa que vão contratar muitas pessoas. Olha que oportunidade, hein? De repente, a oportunidade está na minha frente, eu vou começar a melhorar a minha empresa. Brainstorming. Brainstorming é a tempestade de ideias. Então, eu junto com os meus colegas de trabalho, os meus subordinados, e vou fazer uma tempestade de ideias. Como nós estamos aqui agora? Eu viro para vocês e falo assim, que vocês, já perguntando, o que vocês acharam do filme? Ou o que nós vamos planejar para tal aula assim assada? Aí Clarice fala, eu acho que deveria ser assim, o Anthony fala outra coisa, Lorena, Miriam, cada um vai falando uma coisa. A tempestade de ideias. Aí eu chego no final e falo assim, poxa, os meus alunos tiveram muito mais ideias melhores do que eu. Isso é errado? Não, porque ninguém sabe tudo. E a gente está aqui para poder crescer. Isso a gente tem que levar para a nossa empresa, para a nossa organização, tá? Qualquer pessoa que é liderança, que acha que sabe tudo, ele está fadado ao fracasso.
Ninguém sabe tudo, ninguém é o melhor de todos, e quando você for o melhor, deixe que os outros falem isso de você, e não você, eu sou o melhor, não, tá? Algumas eu vou pular aqui, mas vocês vão dar uma lida, porque é muita coisa, tá bom? SEO. SEO é um termo também muito utilizado hoje em dia. É um diretor executivo, a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização, responsável pelas estratégias e visão da empresa. Em um bom português, é o cara. É a pessoa que lidera, é a pessoa que comanda, é a pessoa inteligente, como eu disse, ele usa o brainstorming, ele usa a tempestade de ideias também, que ele é bom justamente por isso que ele sabe valorizar os demais profissionais, né, as outras ideias, e ele não rouba a ideia de ninguém, tá? Se foi João que deu a ideia, parabéns para João, tá bom? Aí, que senão eu já vi um cara, né, sem escrúpulos. Então, é aquela pessoa que sabe... Alguém quer falar? Ok. É a pessoa que sabe colocar as ideias... aliás, sim? Não. Então, a pessoa que está na liderança. E se preparem, sempre se preparem para estar na liderança, porque as oportunidades chegam e muita gente não está preparado para elas, tá? Justamente porque pensa pequeno. Ele pensa que ele não vai chegar naquele ponto, ele não vai ser tão bom com aquela pessoa, ou pelo contrário, ele nem está preparado ainda, ele já quer ser o que ele ainda não está preparado para ser. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre a humildade... Oi? Como é que tira... Será que é eu que estou com esse microfone ligado? Eu vou desligar esse microfone. Aqui, ó, já ia pulando um importantíssimo. Networking. Rede de relacionamentos. Contatos de cunho profissional. Gente, isso é extremamente importante, seu networking. Clarice, pode dizer. Eu era assim. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 para 16 anos, como jovem aprendiz no supermercado. E no supermercado, a gente sabe que tem que lidar com todo tipo de pessoa. E, né, é difícil. E aí, eu fui aprender a alongar o meu pavio depois que eu comecei a trabalhar, porque eu sempre fui muito estressada e eu tinha a boca muito dura. Então, tudo que falava para mim, eu toma de volta e falando. E no supermercado eu não podia fazer isso. Vinha o cliente mal educado, eu calada. E teve até o caso de um funcionário que eu fui burra e não passei para minha chefe, e ela veio reclamar comigo porque eu ficava no balcão e às vezes eu embalava. E aí, toda vez que eu ia embalar no caixa desse dito funcionário, ele ficava de gracinha e falava. Aí eu peguei e falei, olha, eu não vou embalar mais no seu caixa, e se você ficar de gracinha comigo, eu vou fazer da sua vida um inferno. Eu falei isso com ele. E aí ele passou para minha chefe, eu expliquei para minha chefe a situação. Ela falou que eu deveria ter falado com ela e não agir dessa forma. Mas enfim, aprendi, não sou assim mais. Meu pavio agora é grande. Guardo tudo para mim. Foi bom, tá vendo? Mudada. Você vai fazer um texto contendo algumas das palavras contidas no texto do site acima, de 20 a 30 linhas. Então, texto dissertativo argumentativo, uma redação. Como é que vai ser esse texto? Você vai elaborar o seu texto. Vai escolher algumas palavras e vai elaborar. Eu sugiro que vocês usem a palavra feedback, que não está lá, mas podem acrescentá-la. Planejamento. Qual foi a outra que eu coloquei? Networking, tá? Que é uma palavra topzera, que vocês vão ouvir muito essas palavras. Não copiar da internet. Eu pesquiso na internet para saber se a pessoa copiou e a pessoa leva 0. E de grão em grão a galinha enche o papo. Toma um 0 hoje, um 0 amanhã, um 0 depois. Depois, no final, não tenho nota suficiente. Mas a pessoa não fez... semana passada eu não fiz a atividade. Mas a partir de agora eu faço todas. Então, gente, né?
Ninguém é perfeito para fazer tudo, mas se ele se dedica ao máximo, ele está passando aí. Não é só quem faz 100% que passa, não. Quem faz 80% também passa.